E aí, como é que eu faço agora a proteção contra a sobrecarga? Nós falamos sobre a nossa integral de Joule para entender que a gente tem que fazer com que a corrente de curto-circuito, a corrente de defeito, ela seja extinguida antes antes da integral de Joule ultrapasse a integral de Joule máxima do meu condutor. Então tem que fazer isso. A 5410 ela estabelece para a sobrecarga três itens para que o meu dispositivo esteja coordenado com o meu condutor, ou seja, o meu dispositivo desarme antes que meu condutor comece a danificar o isolamento. Então são três variáveis que a gente tem que olhar. Primeiro, esse B é a corrente de projeto, é aquela corrente de carga. O motor é um motor de 150 amperes, então você sabe que a corrente é 150 amperes. O meu circuito é de 23,4 amperes, você sabe que o meu circuito passava em 3,4 amperes. Essa corrente do meu projeto, ela tem que ser menor do que a corrente nominal do meu dispositivo de proteção. O meu dispositivo de proteção ele pode ter ou não uma corrente de ajuste. Normalmente nós encontramos os disjuntores já com a corrente pré-definida. 10 amperes, 16 amperes, 25 amperes, 20 amperes. Mas eu posso ter dispositivo que eu regulo, tem uma faixa de operação. Né? Eu tenho um disjuntor de 250 amperes, mas eu posso regular entre 150 a 250 com um reguladorzinho que tem no próprio dispositivo. Então eu tenho que ter minha corrente de projeto menor do que a corrente nominal do meu dispositivo e esse meu dispositivo tem que ter uma corrente nominal menor do que a capacidade de condução do meu condutor. Isso quer dizer que eu tenho uma corrente passando de 10 amperes, eu tenho um condutor que suporta até 25, então não posso escolher um disjuntor de 30 amperes, porque ele vai deixar passar a corrente da carga, mas quando der uma sobrecarga, o meu condutor ele vai começar a danificar o isolamento e o meu disjuntor não vai funcionar em canto nenhum. E além disso, tem o terceiro item que a norma exige, que é que a corrente convencional de atuação do dispositivo ele seja menor que 1,45 vezes a capacidade de condução do condutor. Essa corrente convencional de atuação é exatamente aquele instante em que o meu disjuntor atua na capacidade de sobrecarga ou o meu dispositivo fusível ele atua. Vamos fazer uma brincadeira, né, em relação a esses três itens. Primeiro a gente tem que entender direitinho. Vamos falar agora da corrente nominal do meu dispositivo que tem que ser menor do que o IZ. Esse IZ é a capacidade do condutor. Mas a gente tem que estar atento que essa capacidade de condutor ela é de acordo com as condições da instalação. Então, se você tem uma capacidade de condução reduzida por causa de fatores de agrupamento, fator de correção de temperatura, fator de correção de resistividade térmica do solo, esse valor da corrente de capacidade nominal de condução do condutor vai ser menor, porque ela está multiplicada por um fator de correção. Então, esse IZ é o nosso IZ já corrigido, de acordo com os fatores de correção aplicáveis na tabela. Esse é o primeiro item que a gente tem que chamar a atenção. O outro é que, como não entramos muito no mérito dos tipos de dispositivo de proteção, mas se avaliarmos os catálogos deles, vão perceber que esse dispositivo de proteção, a minha corrente nominal pode ser variável, né? Pode ser ajustável. E outra é que existem dispositivos que ele tem alguma temperatura de calibração. Ele foi predeterminado para 30 graus, para 40 graus, para 20 graus. Então você vai saber qual é a corrente nominal dele de acordo com a temperatura ambiente. E além disso, existem outros elementos também para essa composição. Você vê de acordo com o fabricante. Você sempre olha o catálogo do fabricante. Então tem dispositivo que tem fator de agrupamento. Se eu colocar um disjuntor do lado do outro, um fusível do lado do outro, um disjuntor do lado do coladinho, ele vai ter um fator de correção da sua corrente nominal quando você vai ajustar. Então isso para dispositivos de grande potência vai ter relevância. Né? Então essa corrente nominal é de fato a corrente nominal em que corrente nominal do dispositivo de acordo com o ajuste que você fez nele ou com os ajustes de acordo com os fatores de correção que podem existir de acordo com o fabricante desse dispositivo. Falando um pouco mais de disjuntores, né, abrindo mais um leque de disjuntores, eu queria chamar a atenção a vocês que a IEC ela já define, né, eu tenho duas normas de disjuntores, a 60472 e a IEC 6898, né, onde uma
ela não diz explicitamente qual é a corrente nominal, e a 898 ela determina alguns valores de corrente nominal padronizados de referência, com uma temperatura de referência 30 graus. Então você vai encontrar em disjuntores no mercado, via de regra, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 45, 50, 63, 80, 100, 125 amperes no mercado, né? De onde vieram aquelas correntes padronizadas, vieram dessa norma IEC 89868, né? Ainda referente aos disjuntores, só para a gente lembrar da questão da corrente convencional de atuação, a nossa curva de fato do nosso disjuntor ele tem um trecho que se refere à atuação do dispositivo térmico e outro trecho que é a atuação instantânea do dispositivo magnético. E todos esses têm uma faixa de tolerância. Aqui é a corrente nominal de não atuação e aqui é a corrente nominal de tempo convencional de atuação. A partir deste ponto, de fato, o meu condutor ele vai atuar. Na parte magnética, a partir desse valor, esse meu disjuntor ele vai atuar. A norma ela prevê já o quanto de percentual em relação à corrente nominal que vai ocorrer a ação do meu disjuntor. Olha aqui, ó. O meu I2, que seria o tempo convencional de atuação que fala da norma, de acordo com a norma 60947, ele tem que ser 1,3 vezes a minha corrente nominal. E de acordo com a 898, ele já diz que tem que ser 1,45. Então, de acordo com a norma de atuação e de acordo com a corrente, nós temos, de acordo com a norma que foi fabricado o componente, nós temos o valor da curva de atuação, o tempo de atuação convencional do nosso dispositivo. E para fusível a gente tem a mesma coisa. Nós temos uma reprodução aqui, procurem esse Guia da Eletricidade Moderna, da NBR 5410. Vocês já estão no livro que vão compreender bem legal esse guia. E aí essa tabela reproduz exatamente a norma IEC 60269, 60269 1 e 2, onde eu já tenho pré-definido quais são os valores da corrente convencional de fusão do meu fusível, de acordo com a corrente nominal deles, né? Então, esses valores são sempre valores pré-definidos por norma. E a brincadeira que a gente vai fazer sobre esse I2 é da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que entender que esse 1,45 é exatamente a sobrecorrente que leva o condutor a chegar ao seu limite máximo, né? Esse 1,45Z. E o I2 ele é aquela corrente convencional que está de acordo com a norma. E esse I2 ele pode ser representado por um valor percentual de N. Voltando aqui, eu tenho aqui 1,5, 2,1 N, 1,9, 1,6, de acordo com a faixa de corrente, eu tenho o valor do meu I2. E é baseado nisso que a gente pode fazer uns cálculos matemáticos. Eu não vou explicar exatamente cada um, eu vou passar rapidamente. Onde se você pegar todos os disjuntores conforme a NBR-EC tal, eu sei que o meu I2 é 1,45 de N. De acordo com a norma, 1,3. De acordo com a terceira norma, 1,35. Para os fusíveis eu posso fazer da mesma forma. Então, se você olha aquele valor de I2 e eu transformar aquele I2 em corrente nominal, eu posso chegar a duas conclusões. Uma, que para disjuntor, a condição mais crítica para o disjuntor é essa. Porque sempre essa condição vai ser mais crítica do que esse item C. E para o meu fusível, todos os valores que deram menores que Z. Então, a situação mais crítica para o fusível é esse item C. Eu não preciso olhar o item B para disjuntor, eu não preciso olhar o item B para fusível, eu não preciso olhar o item C para disjuntor. Porque se eles atenderam a certa norma, eles já vão estar atendidos indiretamente, né? Já estão atendidos a um trecho ou outro. Em resumo, essa figura atende a todas aquelas contas. Então, se eu tenho uma proteção de sobrecarga, né? Se eu estou olhando a proteção de sobrecarga desses dois dispositivos, se eles atenderem às normas IEC, eu só preciso olhar para o disjuntor se a corrente nominal da carga é menor do que a corrente nominal do disjuntor e se a corrente nominal do disjuntor é menor do que a capacidade máxima de condução do condutor. Se eu estiver olhando para um dispositivo fusível, eu só preciso verificar se a corrente nominal
da carga é menor do que a corrente nominal do fusível, e se a capacidade de condução do fusível, né, a corrente de atuação, corrente convencional de atuação do fusível tem que ser menor do que 1,45 Z. Eu só preciso olhar esses dois itens para o disjuntor e esses dois itens para o fusível, porque o item B já fica pré-atendido e o item C fica pré-atendido de acordo com a norma que cada um atende. E aí a gente vai tentar proteger contra curto-circuito. Falamos sobre proteção contra sobrecarga e agora vamos falar sobre curto-circuito. Sobre curto-circuito a gente tem que entender no final que é tudo sobrecarga, né? Mas vamos atribuir a sobrecarga a uma corrente um pouco maior do que a corrente nominal e curto-circuito uma corrente muito maior do que a corrente nominal. Mas todas são sobrecorrentes, né? Vamos dizer assim, sobrecorrentes. Se você, por exemplo, já dimensionou ou o seu fusível, o seu disjuntor, ou o seu fusível, no caso do fusível que protege também contra a sobrecarga, né? Um fusível do tipo GG, ele tem que começar com G para ter uma atuação contra a sobrecarga. Você não precisa fazer nada mais, além de garantir que a corrente máxima que ele suporta é maior do que a corrente de curto-circuito. O que quer dizer isso? Minha corrente de curto-circuito da minha instalação é 3 kA, então o meu disjuntor tem que aguentar no mínimo 3 kA. A minha corrente de curto-circuito da minha instalação deu 3,2, então esse meu componente tem que suportar no mínimo 3,2 kA para poder ser utilizado. Então a gente resume a nossa avaliação desse dispositivo contra curto-circuito a essa equação, desde que já tenha pré-dimensionado ele a uma condição de sobrecarga. Só para falar um pouco mais sobre disjuntores, aí eu vou falar agora sobre a capacidade de interrupção. A IEC, ela 947 não define as correntes de curto-circuito padronizadas, mas a 8098 já diz algumas capacidades de interrupção. Ele coloca os valores padronizados de 1,5, 3, 4,5, 6, 10, 15, 20 e 25 kA. Então você vai encontrar no mercado disjuntores com 1,5 kA de máxima capacidade de interrupção, 3, 4,5. No exemplo que a gente fez, eu acho que a gente colocou como exemplo a corrente de curto-circuito de 3,2 kA. Então, se minha instalação tem 3,2, eu no mínimo tinha que escolher um dispositivo que suportasse no mínimo 4,5 kA para poder usar ele na minha instalação. Agora, ou eu não usei o cálculo do meu dispositivo previamente para sobrecarga, ou então ele não atende às normas, né? Ele não atende às normas equivalentes à IEC, aí eu tenho que olhar o que a gente falou logo no começo de proteção e coordenação. Eu tenho que ver a coordenação do meu dispositivo em relação à integral de Joule do meu condutor. Nesse exemplo em questão, eu tenho que garantir que a integral de Joule do meu dispositivo deixa passar seja menor do que a integral de Joule que o meu condutor deixa passar. E agora eu tenho dois valores aqui. A corrente B é a corrente máxima de curto-circuito que pode acontecer nesse exemplo, porque se for maior do que IB, a corrente de curto-circuito, o meu condutor ele vai sofrer, né? E acima de ICN é onde o meu dispositivo sequer vai atuar. Então ele tem que estar sempre, a minha corrente máxima de curto-circuito tem que ser escolhida de forma que a corrente máxima de curto-circuito que vai ocorrer naquele ponto não ultrapasse esse trechinho, seria o máximo admissível. Informações complementares sobre a questão da proteção de curto-circuito é a seguinte: quando você vai escolher o componente baseado na capacidade de ruptura, né, capacidade convencional de ruptura dele, você olha isso aqui para o disjuntor. Mas normalmente você não precisa olhar isso aqui para o fusível, porque o fusível, ele como ele naturalmente ele é destruído, né, você não consegue reutilizar ele, ele tem uma alta capacidade de interrupção de curto-circuito. Então, quanto mais eleva o componente, mais rápido o meu fusível ele vai abrir. Então, essa condição aqui ela não precisa ser olhada, na maioria dos casos, para o meu fusível. E outra preocupação que nós temos que ter é o que já foi falado referente
a curva a curva de atuação do meu disjuntor, do meu fusível, tá certo? A correntes pequenas. Então, no final à medida que você distancia da minha instalação, a corrente de curto-circuito vai diminuindo. Nós aprendemos isso nas aulas de curto-circuito. Quanto mais distante da fonte, menor o meu nível de curto-circuito. Então, para instalações muito extensas, né, muito deslocado de um ponto para outro, a gente tem que olhar esse nível de curto-circuito no extremo da minha instalação, de tal forma que o extremo da minha instalação, a corrente de curto-circuito mínima que vai ocorrer naquele ponto, seja capaz de desarmar, que seja capaz de atuar o meu fusível dimensionado. Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui. Então eu tenho que estar observando a corrente mínima de curto-circuito para garantir que meu dispositivo atue. Claro, como a gente já falou anteriormente, se esse circuito já tem proteção contra a sobrecarga, eu já não preciso olhar isso, porque a sobrecarga é uma pequena corrente acima da corrente nominal. Então, se eu já proteger contra a sobrecarga, naturalmente essa observação não precisa ser levada em consideração. E a proteção dos nossos motores. Os motores têm umas características um pouco específicas, porque eles têm aquela chamada corrente de partida. E essa corrente de partida ela é utilizada também como sinônimo de corrente de rotor bloqueado, porque o meu motor ele vai ter aquela corrente de partida na inércia dele, mas se tiver algum defeito, algum problema no meu motor que ele esteja com o rotor bloqueado, né, o eixo bloqueado, ele vai manter aquela corrente de partida, aquela corrente máxima, e eu tenho que proteger o meu motor contra esse efeito. Então, para isso, eu acabo normalmente tendo que compor o meu motor com um seccionamento, né, uma chave para seccionar ele após dentro do meu CCM, né, muito próximo do motor, teria o seccionamento. Eu tenho uma proteção contra curto-circuito, depois eu tenho uma proteção contra sobrecarga, que normalmente é utilizada o meu relé de sobrecarga, e por fim a minha contatora, que vai realmente fazer o fechamento em carga do meu motor. Eu extraí normalmente essas imagens do grid de eletricidade moderna, porque ele mostra algumas variedades que eu posso ter dessa composição. Eu posso ter da maneira clássica uma chave seccionadora, né, para abrir o circuito, eu tenho um fusível, eu tenho um relé térmico e eu tenho um contator. Relé térmico logo após o contator, naquela montagem que a gente já aprendeu. Ou eu posso estar, de acordo com a tecnologia que eu estou utilizando, eu posso ter já um disjuntor que eu posso, se vocês pesquisarem disjuntores, vocês vão ver que eu tenho um disjuntor com atuação apenas magnética. Então, meu disjuntor ele funciona como um seccionador, eu posso abrir e fechar o meu dispositivo em carga. Eu não posso utilizar isso aí no fusível, né? Então, eu posso utilizar um disjuntor apenas magnético ou um seccionador em conjunto com o fusível. O meu fusível está dentro da minha seccionadora. E após isso, eu posso ter um contator com relé térmico em conjunto, né? Ou um disjuntor motor, porque ele já está pré-determinado para fazer as proteções de sobrecarga de sobrecarga e de curto-circuito, ou tem um dispositivo disjuntor contator que ele assimila todas essas funções. Enfim, à medida que você avança aqui, você começa a encarecer o seu componente. Mas de fato, a gente vai ter para a proteção do motor duas características fundamentais. Uma é que você tem que fazer uma proteção contra a sobrecarga para proteger o motor. E outra que a gente vai mostrar no próximo slide é que eu tenho que pensar no tempo dessa sobrecarga que deve atuar o meu dispositivo. Eu tenho um tempo máximo que o meu motor suporta a minha corrente de partida, meu tempo de rotor bloqueado. E eu vou ter que abrir meu dispositivo antes que o tempo se exceda de suportabilidade do meu motor.